Olá, Marta, tudo É. bem? Tudo bom, Rafa? É Tudo prazer estar ótimo. com vocês de novo, né? A gente sempre está junto, né? Sempre junto. Bom, eu vou apresentar a Marta para quem não conhece. Muita gente já conhece a Marta, mas ela é PhD, futurista, escritora, autora dos best-sellers Marketing na Era Digital e Você, Eu e os Robôs. Quem não leu, vale muito a pena a leitura. Palestrante keynote internacional, premiada com 5 TEDx no Brasil. É embaixadora da Geek Girls Latam no Brasil, que é uma instituição internacional sem fins lucrativos que fomenta a educação de garotas em áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E também a Marta é nossa parceira desde o primeiro Digital, há mais de 10 anos já. E eu estou muito feliz de ter a Marta aqui nessa nossa primeira live e também de a gente teria a Marta como abrindo o evento de Portugal. Então é muito importante para a gente ter a Marta aqui também abrindo a live. Seja bem-vinda, Marta. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com você, com vocês todos, né? Então, falar um oi para os amigos portugueses, para os brasileiros. Eu espero que todo mundo esteja bem nesse momento difícil. A gente está passando por um momento de crise bastante sério, mas que a gente tem que levar com leveza e aproveitar esse momento para se preparar para pós-crise, que a gente vai encontrar um cenário bastante diferente do cenário que a gente saiu, né? Ou seja, quando começou a crise. Então, é um prazer gigante estar com vocês. Hashtag estamos juntos desde o começo, né? E a gente está junto, mesmo que estejamos separados fisicamente, a gente está junto de coração e de ideias. Então, vamos lá. É verdade. Vamos lá. Então, eu vou começar com a grande pergunta, né, que é o tema da nossa conversa de hoje, que muita gente tem medo, né? Um robô vai me substituir, minha profissão vai ser substituída por um robô, o que eu vou fazer? E não é bem assim, né? Não é exatamente a profissão que é substituída, não é exatamente assim que acontece. Então, eu queria primeiro perguntar isso, como que essa questão dos robôs ou da automação começar a substituir o que as pessoas fazem? Ótimo, Rafa. Realmente, as pessoas estão bastante preocupadas, né? Até no cenário que a gente. Agora as pessoas estão preocupadas com o coronavírus, mas a gente vai voltar para a preocupação de transformação do trabalho além do coronavírus. Uma das coisas que a gente está vendo agora também é o digital alavancado pela crise que a gente está vivendo agora, né? E o que a gente tem que pensar, e a melhor maneira de você medir o quanto que a sociedade transforma em termos de trabalho, não é a profissão em si, mas atividades. A tecnologia, ela não transforma a profissão toda. Normalmente, o que ela faz, ela vai transformando uma atividade aqui, uma atividade ali, outra atividade lá. E quando você vê, a profissão inteira foi transformada. E, em algumas vezes, ela deixa de ser executada por humanos e ela passa a ser executada apenas por máquinas. Mas o processo natural é pensar nas atividades, as tarefas que a máquina consegue fazer e que vai substituindo as tarefas que os humanos fazem. Então, nesse processo, quando você vai pensar em substituição tecnológica, o que a gente tem que fazer? Se tem uma tarefa que a máquina consegue fazer melhor e automatiza melhor do que a gente tem que deixar de fazer aquilo, fazer a máquina fazer aquilo, e a gente passa a fazer outras coisas que a máquina não faz. Então, pensar em atividades. Quais as atividades que estão compartilhadas com a tecnologia e como elas vão mudando. E aí eu vou mudando as profissões, o mundo vai mudando as profissões em função disso. Então, não é exatamente a profissão, são algumas atividades e as pessoas têm que estar atentas a isso, né? Então, que atividade que eu faço dentro da minha profissão que pode ser automatizada e quais que não podem. E como as pessoas podem se preparar para isso? O que elas precisam estudar? Quais são os tipos de habilidades que não vão ser automatizadas? É até legal, Rafa, antes de falar das habilidades, é pensar o seguinte, ó, o que muda de agora, porque sempre foi assim, desde o início da história da humanidade, né? A tecnologia substitui algumas atividades, a gente começa a mudar, etc e tal. O problema agora é a rapidez com que você tem que pensar nesse leque de habilidades e tem que tirar o apego que a gente tem nas coisas que a gente sabe fazer bem, né? Então a gente tem exemplos na história da humanidade de coisas que eram muito bem feitas pelo cavalo, esse é um dos exemplos mais clássicos, e aí entra carro, mudou o modo como o negócio funciona. Então, hoje, qual é o grande desafio? É enxergar rapidamente essa mudança. E aí, de novo, eu vou dar um exemplo do cenário que a gente está agora de coronavírus. As empresas que não estavam preparadas para o digital, não tinham estrutura digital para trabalho remoto, não faziam home office. Por mais que a gente tenha esses alertas, isso aí são atividades do trabalho, não é o trabalho em si total, da profissão total, né? Então, para você conseguir enfrentar, eu acho que a primeira coisa é você ter pensamento crítico, que é uma habilidade humana, é uma habilidade super importante de soft skill, pensamento crítico, para enxergar esse cenário e analisar
quais atividades que você tem que mudar. A gente tem alguns estudos, vários na realidade, mostrando que as habilidades que a gente tem que desenvolver como humanos no futuro são as habilidades humanas, porque as habilidades mais técnicas a máquina começa a fazer. Então, soft skills, né, que é aquilo que a gente chama de soft skills, normalmente os nossos skills, que são as habilidades de realizar tarefas, cada habilidade dessa, ela pode ser soft skill ou hard skill. As hard skills são as habilidades técnicas, aquilo que você aprendeu na escola, aquilo que você aprendeu na universidade, coisas que você faz de formas mais técnicas. Essas coisas estão entrando em obsolescência muito rápido, porque as máquinas estão substituindo muito rapidamente. Então, o que fica para o humano? Fazer o que é de humano, que são habilidades humanas, que nem o pensamento crítico, por exemplo, de comunicação, sociais, isso que a gente está fazendo agora, e esse momento de isolamento que a gente está vivendo, isolamento físico, perceba como as pessoas se articularam muito rapidamente para não ficarem isoladas, porque o social é muito importante como dimensão humana. Então, quem tem essas habilidades e consegue usar a tecnologia para desenvolver a sua profissão como um todo, substitui as que podem ser substituídas e faz as que não podem ser substituídas, consegue um resultado bacana. Então, a gente tem que se preparar com essas habilidades e aprender a usar a tecnologia no seu máximo. E tem uma questão até histórica, né, da velocidade das revoluções, né? Como as outras revoluções demoraram muito mais e como as revoluções agora são rápidas, então meio que atropela um pouco as pessoas, né? Isso, exatamente. Se a gente for pensar, até para as pessoas sentirem o drama, né, de como que a gente está acelerando esse processo, a gente precisa correr, a urgência, né, porque a transformação sempre aconteceu, mas a urgência hoje é muito maior. Se a gente pensar nas formas de trabalhar, você pega a caça e coleta, que era o que os homens da pré-história faziam, né? Que é caçar e coletar coisas, demorou milhões de anos para mudar. Depois a gente pega a era agrícola, centenas de anos para mudar. Depois a gente pega a era industrial, aí são algumas décadas. Agora a gente está na revolução cognitiva, digital, alguns anos. Então, é muito rápida essa transformação. E se você não perceber isso, você não consegue se preparar para o cenário que está acontecendo, né? E agora, que nem eu acabei de falar, o coronavírus piorou essa situação. Ele acelerou o processo que já estava tenso, né? Sim. Muita empresa que não estava preparada ou que estava trabalhando de uma forma mais antiga teve que agora se adaptar, né, ao digital, ao home office, a falar com as pessoas através de softwares como o Zoom, enfim. Então, realmente, foi uma mudança um pouco abrupta, né? Exatamente, foi uma disrupção dentro da disrupção, né, Rafa? E é Exatamente. engraçado que, assim, não é só as empresas. Então, por exemplo, tem muito líder, e aliás, especialmente os líderes, eles acabam não tendo essa habilidade de falar bem na frente de uma câmera ou de conversar com a equipe inteira de forma remota. Só as empresas que já são digitais que fazem isso. E mesmo as pessoas que falam com família, as pessoas que falam com outros, né, parceiros, começam a ter que saber falar, o que falar, com o seu objetivo. É diferente você falar na frente de uma câmera e de você falar num papo presencial. Os sinais são diferentes, né? Tem que perceber os sinais da outra pessoa. Então, são novas habilidades que a gente tem que desenvolver. E é nesse foco que a gente tem que realmente se capacitar, tentar adquirir habilidades de comunicação, habilidades de pensamento crítico, acima de tudo, adaptabilidade, que é isso de rapidamente você enxergar e mudar o que está acontecendo, se misturar com a tecnologia, mentalidade digital, resiliência, né? O toque que eu fiz no Digitox do ano passado foi sobre isso, quais as habilidades que a gente tem que ter. Resiliência, tá tudo difícil, agora é um cenário bem difícil. Se você não tem resiliência, você não aguenta. Então, a resiliência é bastante importante para que a gente consiga transformar todas as outras habilidades, né? Sim, e esse vai ser, acho que, não só o profissional do futuro, mas o profissional do presente, né? O profissional que está ligado e sempre se atualizando, entendendo que a tecnologia sempre vai avançar. Não tem mais momento confortável, Rafa. Tanto que na área de educação, a gente trabalha com educação, a gente fala de lifelong learning, né? E aí é bem interessante, porque a gente sempre teve que, em algum grau, aprender, mas eu não sei se as pessoas sabem disso. E em eras passadas, quando demorava séculos para ter mudança no mundo, as pessoas não sabiam que tinha mudança, elas nem percebiam mudança. Porque você nascia e morria, era tudo exatamente igual. Você herdava o vestido da sua mãe, né? Tanto que roupas tinham um valor enorme. Agora,
é hiper mega blaster rápido. E isso é uma coisa que o ser humano não está preparado. Então, a gente realmente estudar o tempo todo, não são cursos gigantes, às vezes o que a gente precisa é resolver um probleminha. Essa é uma das grandes dificuldades que as empresas têm, porque o que acontece? Na sua vida pessoal, garanto que todo mundo aqui, se eu falar qualquer coisinha que você não sabe, você já faz isso. Você vai no Google, você busca, você entende aquilo em 2, 3 minutos, com o máximo do que você precisa, acabou, você sabe aquilo já está suficiente, e você continua a sua jornada. Se é uma coisa importante para você, se aprofunda muito mais. A gente já faz isso no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Quem é digital faz isso. Nas empresas, às vezes você não tem como fazer isso. Você não tem como consultar alguém rapidinho. Então, eu vou dar um exemplo para você, né? Tem empresas que eu trabalho, empresas que são parceiras, às vezes, né? Empresas que a gente entra em contato para contratar, e que a gente tem que marcar alguma reunião para fazer alguma coisa, eles querem marcar daqui 2 semanas, 3 semanas. Então, tem projetos que dá para você marcar daqui 3 semanas, tem projetos que tem que ser realizados hoje. Então, essa urgência, e eu garanto que todo mundo que está assistindo a gente, eu garanto que você já perdeu alguma oportunidade boa de negócio, porque não tinha equipe preparada para lidar com o cenário de urgência. E esse cenário que a gente está agora de coronavírus, a gente viu quem estava preparado ou não. Teve empresa que rapidinho se organizou, fez live, colocou produto digital na rua, criou novas estratégias, novas estruturas. E tem empresa que está tentando ainda descobrir como é que faz uma live. Então, isso mostra bastante esse digital divide, de não estar preparado tanto como empresa, como pessoas. Uma outra coisa que era legal a gente falar é assim, ó, quando a gente fala de cenário empresarial, né, pessoal também mais empresarial, mais forte, para que você consiga ter resultados de inovação, você tem que dar estrutura física e digital para as pessoas colaborarem, senão a inovação não surge. Então, não adianta você querer ter uma empresa digital se você não tem processos digitais, plataformas digitais, protocolos digitais para as pessoas interagirem. E quando as pessoas têm os protocolos digitais, o que acontece? Elas interagem e começam a gerar inovação, começam a gerar solução. A mesma coisa nos ambientes físicos. Os ambientes físicos, se eles fluem, e por isso que cada empresa tem que ser diferente, são todas diferentes. Que fluxo de informação eu preciso dentro do espaço físico para que ele fomente o processo de inovação? Então, perceba que existe um pensamento estratégico da empresa para integrar on e off, que se não for feito, não fomenta os processos de interação das pessoas para que a gente consiga ter as habilidades, os soft skills gerados. Então, vou dar um exemplo. Tem gente que é super expert digital e não consegue aplicar isso na empresa, porque na empresa não tem protocolos para isso, sistemas para isso, não consegue utilizar isso, você está perdendo talento. Então, às vezes, você até tem o talento, você está perdendo o talento porque você não tem como fazer com que ele se desenvolva na empresa, né? Ou se esparrame pela empresa. Sim, e acho que até o papel da empresa, além de permitir tudo, também é conseguir capacitar o funcionário e a pessoa que trabalha ali dentro para isso, né? Senão a empresa também, não adianta a empresa ter o inverso, né? A empresa já está pronta e quem trabalha para a empresa ainda não conseguir. Eu acho que a empresa, Rafa, até se ela der estrutura para as pessoas acabam indo, né? Se você fomentar e dar recursos, as pessoas vão. Tem muita empresa, muita multinacional, que isso também é bastante interessante, que em vez de fazer os processos tradicionais de educação para o trabalho, que é aquilo que eu acho que você tem que aprender, elas dão uma verba anual e o colaborador escolhe o que ele quer fazer, que cursos que ele quer fazer, que melhora o trabalho dele. Então, você deu o recurso, perceba, é isso que eu falo quando eu falo de estrutura, né? A estrutura pode ser tecnologias, ela pode ser física, ela pode ser financeira. A pessoa se desenvolve da maneira que é mais adequada para ela e isso faz com que ela devolva para a empresa em vários graus. Sempre isso se paga. E uma coisa que é importante a gente não pode achar que naturalmente as pessoas se desenvolvem, tem um direcionamento, mas a gente não pode achar que naturalmente as pessoas vão saber utilizar aquilo que a gente precisa que elas utilizem. Então tem que ter um direcionamento estratégico da empresa para que isso aconteça. E aí é onde entram as políticas, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma colaboradora do lar maravilhosa que eu amo, que é a Maria. Ela é sensacional, sozinha ela é sensacional, ela sabe fazer tudo. Mas quando ela veio trabalhar para mim, o que a gente falou? Olha, é o seguinte, o ritmo da casa aqui, a gente acorda a tal horário, tem criança, não tem criança, a gente come fruta cortadinha, a cama assim, eu gosto que arruma. Isso são as políticas da cultura da empresa que tem que ser adequadas, tem que ter direcionamento e você dá os recursos para que ela faça. É exatamente como a gente faz em casa. A gente compra os materiais de limpeza, a gente compra comida, mas
ela faz isso acontecer. Essa mágica só acontece se tiver para estar bom para todos os lados, se tiver esse alinhamento. Por isso que a parte da cultura e as pessoas é que realmente fazem a transformação digital acontecer, né? Então, essa transformação no trabalho, às vezes um colaborador ele não tem como estar antenado com tudo para saber o que está vindo de tecnologia de ponta, de inteligência artificial, que vai fazer uma atividade. Mas a empresa tem. E aí, ela disponibilizando isso, ela passa o colaborador para um outro patamar para fazer outra coisa. Ela capacita para isso, ou orienta para isso, para que ele possa utilizar essas novas tecnologias. Então, perceba que é um ecossistema novo, né? É um ecossistema complexo, onde as soluções emergem com a colaboração da empresa, mais os colaboradores, né? As pessoas que trabalham na empresa. Perfeito. Tem uma pergunta já que chegou aqui no Face, que eu já vou fazer, que é do André Teixeira. Quais serão as próximas maiores tendências que vão impactar os negócios? Além de termos em mente os soft skills. Então, tem algumas coisas, né? Tem coisas que são tendências macro, que são coisas que vão acontecer dentro de uma onda de 5 a 10 anos. Existem tecnologias que já estão disponíveis agora. Então, o que a gente está falando? Das tecnologias que todo mundo aqui deveria saber, eu falo isso muito em palestra, né? Que estão reestruturando o planeta, e você tem que entender por quê e como que ela afeta as suas atividades. É inteligência artificial, internet das coisas com o 5G, né, que eles fazem um par, robótica, que é o corpo de inteligência artificial, Big Data, que é a memória para o cérebro digital de inteligência artificial, nanotecnologia, que faz com que a gente consiga fazer links de robótica ou de matérias com as células biológicas, ou então mexer no nível mais básico da matéria, impressão 3D, que muda completamente as formas de produção e de distribuição de produtos, e a computação quântica. Então, blockchain também. Então, são 8 no total. Blockchain, ele muda completamente, tem um potencial de mudar como a gente registra a transação. Viver, negócios, são transações. Então, a gente tem todas essas 8 tecnologias reestruturando a forma como a gente faz tudo, como a gente se relaciona, como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente aprende tudo. Então, o que você teria que fazer? Essas tecnologias não são tendências, elas estão afetando de maneiras distintas, negócios distintos, profissões distintas e atividades distintas. Então, se você pegar, por exemplo, hoje, inteligência artificial, ela afeta o agro diferente do que ela afeta finanças, diferente do que ela afeta health, né, que é a parte da saúde, ou a parte de energia. Então, para cada área, você vai ter que fazer uma análise de como que essas tecnologias estão afetando. Em termos de grandes tendências, eu separo essas grandes tendências em categorias. Aí eu vou recomendar para quem quiser aprofundar isso, gente, esse livro aqui tem exatamente isso. Ele fala exatamente sobre isso, explica cada uma delas, né? E a gente tem 5 grandes áreas de categorias dessas mega tendências que afetam os negócios. Uma é o mobile, tudo que pode ser móvel será. Olha agora, eu já falo isso há muito tempo, a gente está vendo isso vir e vai ser cada vez mais. A gente quer fazer tudo distante, aonde a gente estiver. A gente quer ter conveniência de poder aproveitar qualquer lugar e se conectar com tudo aquilo que é necessário para aquele lugar. Então, o mobile é uma tendência humana até, e tem um monte de tecnologia que está ligada com isso, busca, vídeo, né, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, internet das coisas, é gigante, tem um monte de coisas que afetam os negócios na área de mobile. Depois a gente tem dados, que é a parte de data economy. Então, na parte de data economy, a gente tem os robôs, a inteligência artificial, a gente tem a parte de blockchain, que eu acabei de falar, e isso gera as criptomoedas. Então, tem uma gama gigante de tendências nessa área de data economy. Depois, a gente tem a parte de real time, que é você ter tudo, como é muito rápido o ritmo de mudança, a gente tem o tempo real determinando um monte de coisa, e você tem que estar antenado no tempo real. Então, dashboards, agile, que são metodologias ágeis, empresas gigantes estão tentando se tornar mais ágeis por meio de metodologias ágeis. O que a gente viu agora também com o coronavírus é um exemplo dessa tendência. Quem foi mais ágil está conseguindo ter resultados melhores, né, nesse cenário. Então, é tudo que tem a ver com dados. Gente, vou deixar uma dica aqui. Para quem quiser entender de uma maneira bem didática por que dado é tão importante, porque tem tanto valor,
assiste um documentário no Netflix chamado The Great Hack. Em português eu acho que é Privacidade Hackeada, que ele conta a história da Cambridge Analytica. Dá uma olhada, se tá a pegar o horário que você tiver de folga, quer se educar com a parte de dados, dado hoje tem um valor gigante, fantástico. Tudo que você puder, tanto que eu brinco, né? Tem um TED que eu falo isso e eu falo isso em tudo quanto é lugar. Tudo que puder ser digitalizado vai ser transformado em dados. E eu, todo dia, pergunto, processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se dá, eu automatizo e vou fazer outra coisa. Então, dados, de maneira geral. A quarta grande, né, onda de categoria de tendências é o social, que é o social, está muito ligado com soft skills. Nessa a gente já está mais habilitado, porque a gente já lida com redes sociais digitais há 20 anos, então toda a parte de colaboração, engajamento, crowdsourcing, etc., a gente já faz e já tem muito mais, né, fluência nisso. E a última, sustentabilidade. Então, sustentabilidade tem uma coisa muito importante, que nem se a gente for olhar a evolução da sustentabilidade deixa durar, tá? Então, eu gosto muito da palavra sustentabilidade em francês, que é durabilité. O que é ser sustentável? É ser durável. E a gente começou a fazer isso com o planeta, depois com as empresas, depois com as cidades, e agora a gente está com um problema de sustentabilidade humana. E também na parte de tecnologia. Olha só, eu não sei se vocês sabem disso, a sustentabilidade do negócio hoje depende muito do digital, certo? Hoje tem mais prejuízo no mundo com cyberataques do que com catástrofes naturais. Então, essa é a nova onda também que a gente tem que ver para conseguir ser sustentável. Então, de linhas gerais, são essas as tendências, mas quando você for olhar o seu negócio, você faz, quando eu dou curso, a gente faz uma planilha e analisa cada um desses itens, como que ele impacta o seu negócio, o que você tem que fazer com o plano de ação para atuar, impacta diferentes negócios diferentes, né? Então, a parte de automação, a parte do que a gente, os soft skills, áreas que precisam mais, áreas que precisam menos. Tem no artigo que eu escrevi para o Digitox PT, tem um gráfico da McKinsey que mostra quais são as áreas que têm mais probabilidade, menos probabilidade, suscetibilidade de ser automatizada. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Atividades mais automatizáveis, menos automatizáveis. E acho que até um ponto do artigo também, que acho que se conecta agora, que é a questão que não depende só da tecnologia existir, né, da viabilidade técnica, para ela substituir alguma função, né? Então, tem outros pontos que influenciam. Isso mesmo. Na realidade, para você calcular a probabilidade de uma atividade ser automatizada, que também está lá no artigo, vocês podem ver depois, né, com mais calma. A primeira é, lógico, a viabilidade técnica. Tem coisa que só foi possível fazer hoje que a gente não conseguia fazer antigamente, porque não tinha tecnologia antigamente para fazer aquilo. Então, a gente tem alguns exemplos de automação aplicadas hoje, até com machine learning, que estão navegando dados, etc., que elas só podem ser feitas porque tecnicamente é viável. Normalmente, quando a gente pensa em substituição tecnológica, todo mundo pensa primeiro nessa, né? Mas tem outras, tem mais 4 que estão na... Eu vou pegar até a minha colinha aqui, só um minutinho, Rafa, que eu vou abrir no meu... Eu deixei abertinho aqui, para a gente uma por uma. A segunda delas, que é das habilidades... Então, a primeira é viabilidade técnica, a segunda é custo para automatizar. Então, às vezes, você tem a tecnologia para fazer automatização, mas ela custa mais caro do que deixar humanos fazendo. Então, a conta não fecha, você deixa humanos fazendo até que a tecnologia barateie suficientemente para ser mais compensador usar a tecnologia do que humanos. Um exemplo disso hoje é, sei lá, carros autônomos. Se você compra carros autônomos, é mais caro do que você ter humanos dirigindo carros e caminhões, você mantém, e isso varia de país para país, inclusive, né, de acordo com o que você tem de estradas disponíveis ou não. Então, a conta é, se eu não consigo ainda, é mais barato, minha mão de obra, e tem país que tem mão de obra mais barato do que outras, né? Então, você mantém a mão de obra trabalhando ao invés de automatizar. Mas isso é um alerta, porque com o passar do tempo, a tecnologia tende a baixar valor. E aí você vai ter a sua atividade afetada também. Mas muitas vezes isso demora um tempo maior, tem que fazer análise. A terceira coisa é, mesmo que você tenha viabilidade técnica, então imagina que eu tenho tecnologia para automatizar uma tarefa. E também imagine que ainda assim é caro automatizar aquela tarefa.
Mas se você, o terceiro fator é, se você tiver escassez daquela habilidade ou de pessoas que façam aquilo, ou não é possível um ser humano fazer, você vai acabar automatizando. Então, eu vou dar um exemplo disso. Hoje tem coisas que robôs fazem que humanos não poderiam fazer. Ou então, tipo, você entrar em lugares que não cabem humanos, espaços muito pequenos ou temperaturas muito altas. Mesmo sendo caro, são habilidades que não estão disponíveis, então você acaba investindo nessas habilidades no mercado. Então, viabilidade técnica primeira, a custo de automatização a segunda, é escassez relativa. E na escassez relativa, eu vou dar um exemplo também que é bem interessante, que é o Pepper, que ele é um robô feito para fazer relacionamento, atendimento ao cliente, e ele foi treinado com machine learning para ser um monge budista. Então, ele dá os ritos finais no budismo, etc. E por que isso é importante no Japão? Porque um monge custa muito caro. Às vezes não existe um monge para fazer os ritos finais. E o Pepper hoje, os ritos finais com o Pepper, custa um quarto ou um quinto do valor de uma pessoa, de um ser humano. Então, a escassez de habilidades pode fazer com que você automatize. A quarta são benefícios secundários da automação. Então, às vezes, independente de ficar mais caro ou não, se você tiver processo de automação, mas ele traz benefícios como mais precisão, mais segurança, outros impactos, por exemplo, menor impacto no ambiente, você tem menos resíduos. Esse é um exemplo da impressora 3D, ela acaba não deixando resíduos, não acaba deixando coisas para serem recicladas. Ela simplesmente tem algumas que elas usam exatamente a quantidade de material que você precisa, são aditivas, não precisa contaminar o planeta ou deixar lixo ou outros processos. Então, é um ecossistema, né? Não é só aquela atividade que você está falando. E a quinta é aceitação social. Então, o que é aceitação social? Eu lembro quando o Google Glass foi lançado e eu falava, gente, não vai pegar. Independente de tudo, não vai pegar. Por quê? A cultura não dá saltos. As pessoas, elas têm que precisar daquilo em algum momento. E se você pensar, ninguém precisa de uma coisa no olho o tempo todo para ver informação quando a gente está num ambiente normal. A gente pode precisar disso num ambiente nichado. Então, na parte de aceitação social, tem a parte da cultura, que é bastante ampla, e tem também a parte de leis, né? Então, às vezes eu não consigo colocar alguma coisa no mercado porque as leis não deixam. A gente viu isso acontecer com o Uber, às vezes tem aceitação social, mas as leis não estão adequadas ou existem algumas categorias que não aceitam. A gente viu isso acontecer ao longo da história com carros, com N produtos, né? Micro-ondas, no começo as pessoas queimavam a mão no micro-ondas, foram feitos vários protocolos até a gente chegar no que a gente tem hoje. Então é a mesma coisa, a gente tem questões éticas hoje na tecnologia que precisam ser resolvidas antes da gente dar o próximo passo. Então, apesar de a gente poder ter viabilidade técnica, nem sempre aquela atividade vai ser rapidamente automatizada. E tem que entender que essas cinco dimensões, elas têm que ser analisadas tanto pela própria pessoa quanto pelas empresas, porque as empresas têm que fazer um planejamento do que em breve pode ser que consiga vencer barreiras judiciais, aceitação social, etc., ou custos, e as pessoas têm que se preparar para esse cenário, nem que seja um pouquinho mais para frente, né? Vai acontecer, então tem que me preparar. Perfeito. Marta, agora tem bastante pergunta aqui no Facebook, vou fazer algumas. A primeira é do Dado Schneider, que vai estar com a gente amanhã também. Ele mandou, Marta, querida, seu melhor conceito é, se você não quer ser substituído por robô, não trabalhe como robô. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Eu falo isso muito em palestra, né? Se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Olha só, gente, quando um robô começa a fazer algo melhor do que você, não adianta competir. A gente não consegue competir com o carro. Se eu tiver que correr contra um carro, eu não vou conseguir, em hipótese nenhuma, vencer do carro. Agora, se eu souber utilizar o carro, que aí a gente fala dos soft skills ou novas habilidades, né? Se eu souber dirigir, se eu aprender a dirigir, eu consigo competir com outros carros também. Então, até para resumir, né, tudo que a gente falou até agora, é basicamente isso. Eu vou fazer a análise. O que um robô faz? O que ele faz melhor? Eu não vou fazer mais aquilo e vou fazer outra coisa. Então, se eu não quero ser substituído por um robô, não seja um robô. E aí, até para a gente complementar essa pergunta que o Dado fez,
Tem uma coisa que eu falo muito em palestra também, uma coisa são habilidades, outra coisa é o que é ser humano. E aí, quando eu falo se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô, tem 3 coisas que eu falo que caracterizam a gente como ser humano, que são os 3 Zs: empatia, emoção e ética. E uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas estão perdendo as 3. Então, a gente está ficando... Vou falar primeiro da emoção, né? A gente está ficando anestesiado, a gente não se emociona mais. A gente entra num ritmo tão automatizado de vida. Por que a gente está tão emocionado nesse período agora? Porque a gente não está no automático, estão acontecendo coisas novas todos os dias e você está em estado de alerta, de atenção, você precisa do outro. Então, de novo, a emoção é uma das principais características para a gente tomar decisão, para a gente ser humano, para a gente fixar na memória coisas. Se você não se emocionar, você nem lembra da sua vida, é como não tivesse vivido. Vou dar um exemplo. Quem lembra, é que agora a gente está num cenário difícil, você vai lembrar tudo que você come, né? Você come todo dia miojo. Ok, então agora é complicado, mas normalmente eu pergunto assim, quem lembra, vou perguntar há um mês atrás, vai que a gente não estava ainda nesse cenário. Quem lembra o que você comeu no jantar de um mês atrás exatamente? Hoje é dia 25, do dia 25 de fevereiro. O que você comeu no jantar? Você não lembra. Agora, se foi seu aniversário, você lembra. Se foi alguma coisa emocionante, você lembra. Se foi alguma coisa que te impactou, você lembra. Então, para a gente ser interessante, interessado, e a gente tem que ter emoção. Para a gente ser humano, a característica é emoção. E aí, quando a gente fala de negócios, a gente fala com as pessoas, elas não se emocionam. Né? Mesmo nesse cenário que a gente está agora, né, super tenso, a gente está tendo que resolver problemas com muitas empresas, e as pessoas não têm a emoção, né, de falar com o outro com carinho, tá todo mundo ferrado. Então, o outro também tem a história dele, vamos resolver junto, né? Então, emoção. O segundo é empatia, é sentir a dor do outro. Quando você tem empatia, você percebe o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Às vezes você não pode nem resolver o problema, mas só de você ter tido empatia e falado, olha, é o seguinte, eu estou entendendo sua situação, tá horrível, eu adoraria fazer algo mais, vou ver o que eu posso fazer, nem que eu não possa, a pessoa já muda. É bom, a gente se liga como humano quando a gente tem empatia. Quanto mais tecnologia, menos empatia a gente está tendo. Quem sabe agora, nesse momento que a gente está tendo que se conectar pelo digital, isso mude, né? E a terceira característica é ética. É ética. Se a gente não tem ética, a gente não sobrevive como uma sociedade. É a ética que faz a gente manter as coisas que são corretas entre nós, mesmo quando não é interessante para uma das partes, né? Para a gente manter o que é interessante para a humanidade de maneira geral e tem que ser negociado. Então, emoção, empatia e ética para a gente conseguir não ser um robô, ser humano, mais soft skill. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta, então, para a gente encerrar aqui. E é uma pergunta que está ligada também ao momento, é da Marina Coppola. As empresas que não estavam preparadas para o digital, e quais são os primeiros passos? O que elas fazem agora para sofrer menos, né? Porque foi, como a gente falou, foi uma disrupção dentro da disrupção. Então, qual que é o primeiro passo? O que elas podem fazer para sofrer menos e se adaptar o mais rápido possível com essa nova realidade? Então, Marina, olha, pergunta excelente, né? A gente tem, na realidade, 3 perfis de empresa agora. E vai depender, o que você vai fazer para se adaptar, vai depender em qual perfil você se encaixa. A gente tem empresas que têm caixa positivo e que conseguem tranquilamente, mesmo com toda essa crise, pagar salário durante 3, 4 meses, que é o que a gente imagina que vai acontecer agora. E aí, quando passar esse momento mais tenso, elas conseguem se reinventar. Essas empresas têm caixa para investir em educação de colaborador, elas têm caixa para comprar estruturas, caso elas precisem fazer qualquer, né, modificação estrutural, elas têm caixa para isso. Então, essas empresas têm uma estratégia diferente das empresas que estão mais no gargalo, elas aguentam só esse períodozinho agora de 3, 4 meses e vão sair disso numa situação bem mais estrangulada. E tem as empresas que não têm caixa nenhum, que já estavam no vermelho, já estavam em situação desesperadora, que é a grande parte das pequenas empresas. A gente tem uma estatística que as pequenas empresas, muitas delas, vão sofrer muito, vão quebrar, e uma porcentagem grande, e outras porcentagens, o Facebook tem uma estatística sobre isso, depois que voltar. Então, de maneira geral, com caixa, sem caixa, o que a gente tem que fazer? Tem um monte de webinar gratuito ensinando a fazer coisas. Mesmo que não tenha webinar, na própria internet, você tem
um monte de tutoriais que já existiam, de ferramentas que já existiam, e a boa notícia é que, até por questão de solidariedade, várias dessas ferramentas que não eram acessíveis, elas se tornaram acessíveis, até para você praticar, treinar, ver qual que serve para você. Então, outra coisa que é legal é colabore, pergunta para quem sabe. Eu recebi um monte de ligação de gente que não era digital e que é amigo meu, e as pessoas ajudam, está todo mundo sensibilizado com a situação que está acontecendo. Então, o que você tem que fazer? Se tornar o mais digital possível, o mais rapidamente possível. E a outra coisa que eu acho que as empresas têm que fazer, independente do digital, é repensar os modelos de negócio. Não se apegue ao negócio que você tem, porque pode ser que ele volte totalmente diferente quando a crise acabar. Então, que novas habilidades, a crise, na realidade, ela vai acabar, mas o mundo mudou, né? O que caracteriza a crise é isso. Então, o que você pode fazer? Pensar estrategicamente. O que você tem de recurso? É assim que a gente faz estratégia, né? Para onde que eu estou indo? O que eu tenho de recurso? O que eu posso investir? E onde estão as novas oportunidades nesse cenário que se apresenta? E o que não tem trabalho para os próximos 4 meses, 5 meses, e que não vai entrar um centavo. Então, tem que fazer planejamento, sentar, ver sua situação, digitalizar o máximo possível, com o mínimo de recursos que você puder, para que quando o cenário voltar, a gente consiga estar preparado. E outra coisa também que é legal falar nesse processo é, ninguém sabe, hoje eu vou fazer uma outra live sobre VUCA, né? Ninguém sabe, na realidade, como isso vai se desenvolver. O vírus é novo, a situação é nova para a humanidade, eu nunca vivi isso, acredito que vocês também não. Eu não estava viva na Segunda Guerra Mundial, que foi, acho que, uma das principais crises da humanidade. Ninguém sabe, por isso que a gente está vendo um monte de gente brigando de quais são os caminhos. Então, o que a gente tem que fazer? Está todo mundo junto, inovando nesse processo e descobrindo novas maneiras de fazer. Acompanhem as notícias que interessam. Do que está mudando, de lei, de incentivos, de coisas que você pode fazer, como que você pode se capacitar. Eu até estou brincando, né? Em toda live que eu estou falando, eu falo assim, olha, o tempo livre que você tem não é férias, é guerra. Você pega esse tempo livre que você tiver e se prepara, estuda. Ah, Marta, mas e se o cenário voltar mais leve? Ótimo, você está mais preparado para o mundo que vai acontecer daqui para frente, né? Então, basicamente é o que eu estou fazendo, né? E estou tentando ao máximo e espero que todo mundo esteja fazendo a mesma coisa para que quando a gente terminar esse período, pelo menos, a gente tenha um preparo maior para lidar com seja lá o que aconteça com a gente, né? Com o mundo e com todos nós. Perfeito, Marta. Marta, muito obrigado. Acho que se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Tem bastante assunto. E vai ter bastante assunto com os próximos também, os próximos oradores, né, os próximos palestrantes. Então, Rafa, super obrigada, Digitox, todo mundo aí da equipe. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. E hashtag tamo junto, gente. Ó, a gente vai com todo mundo junto, com coração, com resiliência. Um abraço para todo mundo. Ó, não posso abraçar, mas eu abraço assim. Sintam-se abraçados por mim, ok?